Se você acompanha anime há alguns anos, provavelmente lembra quando a palavra live action causava medo nos fãs. Durante muito tempo, adaptações de animes para atores reais eram vistas com desconfiança. Algumas funcionavam, muitas decepcionavam e o público sempre ficava dividido, mas algo mudou. Nos últimos anos, os estúdios começaram finalmente a entender o que torna essas histórias especiais: mais orçamento, mais respeito ao material original e, principalmente, produções pensadas para o público global. E agora chegamos em 2026, um ano que pode marcar definitivamente a virada dos live actions otaku, porque pela primeira vez teremos lançamentos importantes espalhados praticamente pelo ano inteiro: cinema japonês, séries da Netflix, produções coreanas e projetos ambiciosos que prometem redefinir o gênero. Então hoje você vai conhecer todos os live actions confirmados para 2026, organizados em ordem de lançamento, e fica até o final, porque alguns desses projetos têm potencial real de se tornarem fenômenos mundiais. Entre abril e junho, um ano começa com uma proposta diferente do esperado. Sins of Cujo aposta um drama criminal intenso, focado em investigações complexas e personagens moralmente ambíguos. Aqui o suspense nasce das decisões humanas, não de poderes sobrenaturais. A narrativa deve explorar julgamentos difíceis, dilemas éticos e crimes que não possuem resposta simples. Esse tipo de série costuma conquistar o público gradualmente, episódio após episódio. Produções japonesas desse estilo muitas vezes começam discretas, mas acabam se tornando recomendações constantes entre espectadores que buscam histórias maduras. Além disso, dramas criminais têm grande longevidade no streaming, permanecendo relevantes por meses após o lançamento. Existe também a expectativa de atuações mais realistas e menos exageradas, algo que muitos fãs vêm pedindo nas adaptações recentes. Se entregar uma narrativa envolvente, Sins of Cujo pode se transformar naquele sucesso inesperado que cresce silenciosamente. No dia 29 de abril, o ritmo muda completamente, com Sakamoto Days. A história acompanha um assassino lendário que abandonou o submundo para viver uma vida tranquila, até os antigos inimigos começam a aparecer novamente. O grande charme sempre foi o contraste entre a aparência comum e habilidades absurdas. O protagonista parece apenas um homem comum cuidando da família e da loja, mas continua sendo um dos lutadores mais perigosos do mundo. O filme tem a missão de equilibrar ação coreografada, humor leve e momentos emocionais que humanizam o personagem. Se acertar o tom, pode atrair tanto fãs hardcore quanto espectadores que nunca leram um mangá. Existe também enorme expectativa sobre cenas de luta que precisam transmitir criatividade e fluidez para conquistar o público. Muitos já apostam que esse pode ser o live action mais divertido do ano. Após a adrenalina, chega um projeto completamente diferente. Look Back aposta em emoção pura. A história mergulha na relação entre jovens artistas e na forma como a criação artística conecta pessoas de maneiras inesperadas. Não é um filme sobre ação ou fantasia, é sobre sonhos, frustrações e crescimento pessoal. Esse tipo de narrativa costuma tocar profundamente o público, justamente por sua simplicidade. Pequenos momentos cotidianos ganham grande peso emocional, criando identificação imediata com quem assiste. Existe também a expectativa de uma direção mais contemplativa, valorizando silêncio, expressões e sentimentos. Filmes assim frequentemente ganham força em festivais internacionais e acabam conquistando audiência global pela sensibilidade da história. Pode facilmente se tornar o live action mais emocionante de 2026. Chegamos ao provável gigante do calendário. Depois do sucesso mundial da primeira temporada, One Piece retorna prometendo expandir drasticamente o universo apresentado. Com filmagens concluídas em 2025, a segunda temporada deve chegar entre junho e agosto. A entrada definitiva na Grand Line significa desafios maiores, inimigos mais perigosos e aventuras ainda mais imprevisíveis. A produção deve aumentar a escala visual, cenários e complexidade narrativa. Também existe enorme curiosidade sobre novos personagens icônicos que finalmente podem aparecer em live action. A Netflix costuma transformar esse tipo de lançamento em evento global, com campanhas massivas e forte presença nas redes sociais. Se repetir o impacto anterior, o retorno do Chapéu de Palha pode dominar discussões online por semanas. Muitos fãs já consideram essa a série mais aguardada do ano inteiro. O verão japonês chega acompanhado por uma tradição consolidada, o
quinto filme de Kingdom continua a adaptação da épica história de guerras e estratégias militares da China antiga. A franquia se destacou por entregar batalhas grandiosas, raramente vistas em produções live-actions asiáticas. Cada lançamento aumenta a escala dos conflitos e o desenvolvimento dos personagens centrais. O público já espera cenas de guerras massivas, estratégias inteligentes e momentos heróicos marcantes. Outro ponto forte da série é o cuidado com figurinos e ambientação histórica. Esse nível de produção ajudou Kingdom a conquistar tanto fãs de anime quanto amantes de cinema histórico. Se seguir o padrão anterior, o novo filme deve ser novamente um grande sucesso de bilheteria. Ainda no verão japonês, chega um dos experimentos mais ousados do ano. Blue Lock redefine histórias esportivas ao colocar o ego individual acima do espírito coletivo. O projeto acompanha jovens atacantes competindo brutalmente para se tornarem o melhor jogador do mundo. A tensão psicológica é tão importante quanto as partidas em campo. O desafio do live action será transformar pensamentos internos e rivalidades intensas em cenas cinematográficas impactantes. Existe enorme expectativa sobre como os jogos serão filmados para transmitir velocidade e emoções reais. Se funcionar, o filme pode aproximar ainda mais o público esportivo do universo dos animes. Pode também abrir espaço para novas adaptações esportivas no futuro. Entrando na reta final do ano, surge Viral Hit. A série mistura lutas urbanas com cultura das redes sociais e da fama digital. O protagonista começa como alguém invisível para o mundo, até descobrir que transmissões online podem mudar sua vida. A narrativa conversa diretamente com a realidade atual da internet. A ascensão repentina, a pressão da audiência e o impacto psicológico da fama devem ser elementos centrais da história. Produções coreanas têm demonstrado uma enorme capacidade de viralização global. Por isso, muitos analistas acreditam que essa pode ser uma das séries mais comentadas do segundo semestre, principalmente entre o público jovem. Outubro chega e o terror assume o controle. O projeto live action, baseado nas obras de Junji Ito, promete explorar o horror psicológico em sua forma mais desconfortável. Diferente do terror tradicional, as histórias do autor trabalham com ansiedade, estranheza e medo existencial. Adaptar esse estilo sempre foi considerado um enorme desafio. O suspense deve crescer lentamente, criando sensação constante de inquietação. A escolha do período de Halloween sugere uma forte campanha de marketing focado em experiências assustadoras. Se conseguir capturar a essência das obras originais, essa produção pode redefinir o terror asiático no stream, possivelmente se tornar um fenômeno culto imediato. Seguindo a tradição da franquia, o novo filme de Gold Kamui deve chegar no segundo semestre. A história continua misturando aventura, sobrevivência extrema e elementos históricos únicos. O destaque sempre foi a ambientação em regiões geladas e hostis, criando sensação constante de perigo. A narrativa combina ação intensa com exploração cultural detalhada. Personagens complexos e alianças imprevisíveis aumentam a tensão da jornada. O filme também deve expandir conflitos já estabelecidos nas produções anteriores. Para muitos fãs, é uma das adaptações mais fiéis cinematográficas já feitas. Existe grande expectativa para as cenas ainda mais grandiosas. Encerrando o ano, chega a aposta sci-fi da Netflix. The Human Vapor revisita conceitos clássicos da ficção científica japonesa, sob uma perspectiva moderna. A história deve explorar ciência, identidade e consequências inesperadas do poder tecnológico. Produções lançadas em dezembro costumam ser pensadas para maratonas globais. O mistério progressivo deve incentivar o público a assistir vários episódios seguidos. Existe também curiosidade sobre os efeitos visuais e o tom mais adulto da narrativa. A série pode surpreender justamente por misturar nostalgia com inovação e fechar 2026 deixando o público ansioso pelo futuro dos live actions. O que fica claro ao observar esse calendário é simples: os live actions
não são mais experimento. Eles se tornaram parte central da indústria do entretenimento mundial. 2026 reúne ação, emoção, terror, esporte, drama e ficção científica em um único ano. Nunca houve tanta variedade nem tanta ambição. Agora eu quero saber qual desses live actions você está mais ansioso para assistir. Se você gosta de acompanhar tudo do mundo otaku, já deixa o like, se inscreve no canal e continua por aqui, porque o próximo vídeo pode trazer anúncios que ainda nem foram revelados. Até o próximo vídeo.